Tudo bem, pessoal? Hoje vamos dar início à nossa aula sobre a morfologia externa do corpo dos insetos. É importante lembrar que os insetos pertencem ao filo dos artrópodes, cuja a característica principal é possuir exoesqueleto e articulações bem marcadas. O filo dos artrópodes se divide em 5 classes. Os insetos, que estaremos estudando aqui nessa aula, a morfologia, também crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e díplodas. E a partir daí, eu te pergunto, o que diferencia a classe dos insetos dessas demais classes que pertencem ao filo dos artrópodes? Eu quero que você imagine que está andando na mata e de repente você se depara com um animalzinho que voou para perto de você. Você percebe que ele possui patas articuladas, como todo artrópode. Mas aí surge a pergunta: qual das classes de artrópodes é esse animalzinho? Então você percebe que ele tem um corpo dividido em 3 partes, que são cabeça, tórax e abdômen. Então, a partir daí, você percebe que está se deparando com um inseto. Essa é a característica principal que diferencia o grupo dos insetos das demais classes que pertencem ao filo dos artrópodes. E partindo desse princípio, que será dividido tópicos ao longo da aula de hoje, um falando sobre a cabeça, outro sobre o tórax e o outro sobre o abdômen, e estruturas que se acoplam em cada uma dessas divisões corporais do inseto. Começando pela cabeça. Na cabeça dos insetos vão ser encontradas algumas estruturas, tanto imóveis quanto móveis. As estruturas imóveis temos como exemplo os olhos e ocelos, e as estruturas móveis são as antenas e peças bucais. Falando agora sobre as antenas dos insetos, elas possuem uma importante função sensorial, pois nelas vão ser encontradas receptores de olfato, audição, tato e até mesmo paladar. As antenas dos insetos se estruturam em artículos e alguns deles têm determinados nomes. O primeiro artículo, que parte da cabeça, é chamado de escapo. O segundo, depois dele, é o pedicelo. O terceiro é o flagelo, que é formado por artículos menores que recebem o nome de antenômeros. Os insetos possuem as mais variadas formas e tamanhos de antenas. E também é importante que vocês guardem essas informações sobre os diferentes tipos de antenas, pois futuramente vocês vão precisar para fazer diagnósticos taxonômicos. O primeiro tipo de antena que eu vou apresentar aqui é a antena filiforme. Ela é formada por artículos pequenos, geralmente finos de um para o outro, dando à antena o aspecto de um fio de cabelo. Por isso o nome. Os insetos que possuem esse tipo de antena são as baratas e as esperanças. A antena do tipo clavada. Ela termina em uma dilatação, fazendo ela parecer uma clava, geralmente encontradas em borboletas. A antena do tipo imbricata tem determinado formato de um artículo para o outro, fazendo a antena parecer uma trança. A antena serreada possui artículos pontiagudos, fazendo a antena parecer uma serra. Esse tipo de antena é presente em besouros da família Buprestidae. A do tipo denteada, os artículos têm projeções em forma de dentes, encontrada em alguns besouros. A antena do tipo plumosa possui pequenos pelos partindo dos antenômeros, fazendo a antena parecer uma pena. Geralmente é encontrada em machos de pernilongos. A antena do tipo geniculada é uma antena que tem o escapo um pouco alongado, com o pedicelo fazendo um ângulo, uma espécie de joelho, em relação ao flagelo.
é um tipo de antena que é encontrado em formigas, abelhas e mamangavas. A antena do tipo sectada. Os artículos posteriores são menores do que os anteriores e geralmente insetos da família Serapsidae têm esse tipo de antena, como por exemplo o serrapau. A antena do tipo penctinada possui projeções dos antenômeros, fazendo a antena parecer um pente. Quando tem dos dois lados, é chamado de bipenctinada. Geralmente, mariposas têm esse tipo de antena. Agora vou falar sobre as peças bucais, que é outra estrutura móvel da cabeça dos insetos. Os insetos possuem diferentes tipos de peças bucais, como, por exemplo, a trituradora mastigadora, a sugadora labial, a sugadora maxilar e a lambedora. Ao longo do desenvolvimento evolutivo dos insetos, eles foram desenvolvendo essas estruturas, aonde considera-se a mais primitiva é a trituradora maxilar. E depois desta, evolutivamente foram surgindo as demais peças bucais, de acordo com as necessidades alimentares dos insetos. E as peças bucais que formam o aparelho que tem a função alimentar nos insetos não é formado somente por uma única estrutura, mas sim o conjunto delas. Então, nisso, nós temos estruturas como a epifaringe, o labro, a hipofaringe, o lábio, a mandíbula e a maxila. Como vocês podem perceber, são 8 peças bucais e os insetos que possuem o tipo mastigador ou triturador apresentam essas 8 peças bucais. Algumas podem ser até mesmo modificadas, mas o que não afeta a função. A peça bucal mastigadora trituradora serve, como o nome sugere, para mastigar, triturar, cortar. Os insetos que possuem esse tipo de peça bucal, nós temos como exemplo besouros da família Serapsidae, formigas, gafanhotos, louva-a-Deus, entre outros representantes. A peça bucal do tipo sugador labial, que também é chamado de picador-sugador, tem peças modificadas em estiletes. Elas trabalham em conjunto com a mandíbula, epifaringe e hipofaringe. As maxilas possuem extremidades cerradas, que têm essa função de perfurar e sugar determinados líquidos. E o detalhe que, dependendo da quantidade de estiletes que esse aparelho bucal tiver, ele ainda pode ser classificado em hexaqueta, tetraqueta, triqueta e diqueta. O hexaqueta são aqueles que possuem 6 estiletes, geralmente presentes em insetos da ordem dípteros, como pernilongos, mutucas e borrachudos. Os tetraquetas possuem 4 estiletes, presentes somente em hemípteros. Os diquetas possuem 2 estiletes. Exemplos de insetos que os têm são as moscas domésticas. Esses 2 estiletes são muito rudimentares e as peças bucais são transformadas numa espécie de probóscide adaptada para lamber. O aparelho bucal sugador maxilar é uma modificação das maxilas, onde ocorre uma dobra em forma de U, formando uma espécie de canal que serve para a sucção do alimento. E é uma estrutura presente em lepidópteros, ou seja, borboletas e mariposas. O aparelho bucal do tipo lambedor é uma modificação da maxila e o lábio inferior que são unidos, formando essa estrutura. Os insetos que têm esse tipo de aparelho ainda apresentam as maxilas para cortar, perfurar, transportar, e os insetos que possuem esse tipo de aparelho bucal lambedor são abelhas e mamangavas. E apesar desses diferentes tipos de peças bucais, elas ainda podem ser classificadas dependendo da direção. Por exemplo,
As hipognatas são aquelas que se direcionam para baixo. Exemplo, gafanhotos, baratas, entre outros. As prognatas são aquelas que se direcionam para frente. Exemplo, tesourinhas, cupins e por aí vai. As opistognatas são aquelas que se direcionam para trás. Como exemplo, tem as cigarras, percevejos, pulgas e por aí vai. Agora vou dar início ao segundo tópico da aula de hoje, falando sobre o tórax. E é no tórax que ficam inseridas algumas estruturas, como as patas e as asas. É importante vocês lembrarem dessa informação. Pata e asa de inseto fica inserida diretamente no tórax. E o tórax dos insetos se divide em 3 partes: o protórax, o mesotórax e o metatórax. O protórax é a primeira porção que se conecta com a cabeça. No protórax, aonde estão os primeiros pares de patas. No mesotórax, aonde está o segundo par de patas e as asas posteriores, ou seja, as asas que ficam mais à frente. Já o metatórax se conecta com o abdômen, aonde está o terceiro par de patas e as asas posteriores. Falando agora sobre as patas, que são estruturas articuladas, móveis inseridas no tórax, e os insetos têm 3 pares de patas. A coxa, que articula-se com o tórax por meio de uma cavidade que recebe o nome de cavidade coxal, geralmente ela é curta e grossa. Depois tem um trocânter, que é um segmento curto, que fica entre a coxa e o fêmur. Depois vem o fêmur, que é um segmento mais desenvolvido. E depois tem a tíbia, um segmento que pode ser tão alongado quanto o fêmur e pode também apresentar espinhos. Refletindo a adaptação do inseto em determinado ambiente, as patas podem estar modificadas. E por isso, elas ainda são classificadas de acordo com a morfologia adaptativa que elas exercem. O primeiro tipo de pata é a ambulatória. Ela não apresenta modificações em nenhuma das patas. É um tipo próprio para andar ou correr, e comum em todos os insetos. É o tipo de pata das baratas, das moscas, borboletas, besouros, formigas e mariposas. As patas do tipo saltatórias ou saltadoras. É um tipo de pata que funciona como uma espécie de alavanca, impulsionando o animal para frente em um salto. É o tipo de pata comum nos gafanhotos, grilos, esperanças, pulgas e por aí vai. As patas do tipo nadadoras ou natatórias são patas que o tarso apresenta uma espécie de achatamento, fazendo-lhe parecer com um remo. Também ele pode apresentar alguns pelos que auxiliam nessa locomoção pelo ambiente aquático. É o tipo de pata típico das baratas d'água e besouros aquáticos. As patas do tipo prensoras é o primeiro par de patas, aonde o fêmur é mais desenvolvido com um sulco aonde se acopla a tíbia e serve para prender as presas desses animais, já que eles são predadores aquáticos. Um exemplo é a barata d'água. As patas do tipo raptadoras ou raptatórias, típico de insetos predadores. Também o primeiro par de patas, onde a tíbia e a fíbia funcionam como uma espécie de prensa e também tem pequenos espinhos que auxiliam para a apreensão dessas presas. Exemplo, o louva-a-Deus. As patas fossoriais ou escavadoras. Exemplos de insetos que têm esse tipo de pata são as paquinhas, também chamadas de grilo-topeira, e escaravelhos. No caso dos escaravelhos, possuem projeções na tíbia, parecendo uma espécie de denteado, que serve para escavar o solo. As patas do tipo coletoras servem, como o nome sugere, para transportar o que nesse caso é o pólen. Geralmente é o último par de patas, que tem o tarso bem desenvolvido e repleto de pelos, que servem para auxiliar nesse transporte.
Geralmente, insetos que têm esse tipo de pata são abelhas e mamangavas. Agora vou falar sobre outra estrutura móvel também inserida no tórax dos insetos, que são as asas. Também existem insetos que não possuem asas. Esses são chamados de ápteros, ou seja, sem asa. É importante destacar que somente os insetos adultos que terão as asas. Isso significa que o inseto ele precisa passar pelo processo de metamorfose e na última fase adulta é que ele terá asa. Ou seja, larvas não têm asas, porque os insetos não nascem com as asas. Também existem os insetos sem asa. Esses são chamados de ápteros, ou seja, sem asa. E na fase adulta, os insetos podem ter até 4 asas. E repetindo o que eu tinha dito anteriormente, as asas posteriores ficam acopladas no mesotórax e as asas anteriores ficam acopladas no metatórax. E claro, também isso não significa que não possa ter insetos com apenas 2 asas, o que são chamados de dípteros. Os tipos de asas nos insetos podem ser membranosas, são aquelas mais flexíveis. Exemplos de insetos que os têm são libélulas, borboletas. As do tipo élitro é um tipo de asa mais rígida e dura, geralmente as asas anteriores, serve para proteger o abdômen e as asas posteriores do inseto, que essas asas não servem para voar, simplesmente para a função de proteção. Quando eles exercitam o voo, são com as asas posteriores. Exemplo de inseto que tem esse tipo de asa, do tipo élitro, são os besouros, insetos da ordem dos coleópteros. Já as asas do tipo hemiélitro é um meio a meio, metade do tipo élitro, no começo, e a outra metade do tipo membranosa. Insetos que geralmente têm esse tipo de asa são, por exemplo, percevejos. Asa do tipo tegmina tem um aspecto mais coriáceo, um pouco mais grossa e normalmente é estreita e alongada. Exemplo, tem louva-a-Deus, gafanhotos, grilos e baratas. As asas do tipo balancins ou halteres são asas localizadas no metatórax, ou seja, são as asas posteriores. Essas são modificações que receberam a função de equilíbrio e não voo. Exemplo de inseto que tem esse tipo de asa são os dípteros, moscas e mosquitos. Agora passarei para o terceiro tópico, falando sobre o abdômen, que é a terceira porção da divisão corporal dos insetos. Tem algumas características, como a ausência de apêndices locomotores, possui 12 segmentos abdominais formados embriologicamente, chamados de urômeros. E é no abdômen que estão as principais vísceras importantes para a vida do inseto e aonde acontecem os movimentos respiratórios. Os insetos também apresentam apêndices nas fases larvais, o que depois eles perdem com o processo de ecdise. Como, por exemplo, as lagartas, que são as larvas da ordem dos leptópteros, e também as larvas da ordem dos himenópteros. Essas larvas possuem pernas abdominais no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto segmento, e já no 10º segmento possui as chamadas pernas anais. Também tem tipos diferentes de abdômen, começando pelo céssio ou aderente. Esse se liga diretamente ao tórax em toda a sua largura. Exemplo, tem a barata, o besouro, o gafanhoto, entre outros. O abdômen do tipo livre. É mais evidente a região do abdômen separando-se do tórax. Exemplo, tem as abelhas, as borboletas, os gafanhotos, entre outros. O abdômen do tipo pendúculo possui uma acentuação no segundo e no terceiro segmento, sendo o primeiro segmento fundido ao tórax. Exemplos de insetos que possuem esse tipo de abdômen
são as vespas e as formigas. Com esse mapa mental, vou fazer um resumo dos principais pontos que vimos ao longo da aula de hoje. Sabemos que o corpo dos insetos é dividido em 3 partes, que são cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça vão ser encontradas as antenas, peças bucais, olhos e ocelos. Os tipos de antenas podem ser do tipo plumosa, porque parece uma pena, a do tipo denteada, porque tem projeções parecendo dentes, a do tipo filiforme, porque é fina, feito um fio de cabelo, a do tipo geniculada, porque possui uma dobra, a do tipo serreada, porque parece uma serra, a do tipo clavada, porque parece uma clava, entre outras. Tipos de peças bucais podem ser do tipo mastigadora, mordedora, a do tipo picadora, a do tipo sugadora, maxilar e a lambedora. O tórax. O tórax, aonde se encontra as patas e as asas dos insetos, e o tórax se divide em protórax, mesotórax e metatórax. No protórax, aonde se liga com a cabeça, aonde está o primeiro par de patas. O mesotórax, aonde está o segundo par de patas e asas anteriores. O metatórax, aonde se encontra o terceiro par de patas, asas posteriores e também se liga com abdômen. Os tipos de patas presentes nos insetos podem ser do tipo ambulatória, que serve para andar ou correr, a do tipo raptatória, típica de predadores, que serve para capturar as presas, a do tipo fossorial, que serve para escavar o solo, a do tipo saltatória, que serve para dar saltos. Tipos de asas podem ser do tipo élitro, que é uma asa de proteção rígida, a do tipo membranosa, porque é mais flexível, a do tipo hemiélitro, é metade élitro, metade membranosa, a do tipo tegmina, porque é mais coriáceo, mais rígida, mas não tão rígida quanto o élitro e não tão membranosa quanto a membranosa, e também os halteres, asa modificada para o equilíbrio. Agora, o abdômen, que tem a característica de ser mais segmentado e possui estruturas importantes para a vida do inseto, também inclui estruturas que fazem os movimentos respiratórios, entre outras coisas. E também tipos de abdômen podem ser do tipo pendúculo, porque forma uma cintura bem evidente, a do tipo solta e também a do tipo céssio, porque não diferencia-se muito a extensão do tórax com o abdômen. E esse foi o resumo da aula de hoje. Agora está na hora de testar os conhecimentos que vocês aprenderam hoje sobre a morfologia dos insetos. E para isso vou usar o personagem Flick do filme Vida de Inseto. E Flick é uma formiga. Eu quero que vocês digam 2 acertos e 2 erros na morfologia desse personagem. E quando descobrirem, nós vamos discutir isso na próxima aula presencialmente. E essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado.